Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, é necessário se mover. Todas as coisas se movem, menos uma. Se você olhar para os 4 elementos, você vai descobrir que o vento, que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com os seus olhos e outras você sente, outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda no ar. Então todas as coisas são frequências. O que vocês fazem se movendo pela Terra? Vocês estão em busca de frequência expansiva. O que é isso? Se tudo, essa iluminação, esse painel de LED, o que você ouve, todas as coisas são frequência, o que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas para você fazer coisas que naturalmente você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem, elas se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Esses 4 elementos, eles estão no seu ser, no seu corpo físico. O ar é aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele, do seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento, que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, é necessário se mover. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem, elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a Terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Então, se todas as coisas se movem, eu vou convidar você a contemplar a natureza. E você tira essa árvore e atravessa o oceano e coloca ela em outro lugar. Se uma árvore de 500 anos se move e começa a dar fruto em outros lugares, por que você, que é uma pessoa, não vai fazer o mesmo?